Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do livro Boa Nova. E Humberto de Campos começa esse capítulo falando das primeiras peregrinações de Jesus e de seus discípulos em torno do lago de Genezaré. E ele fala que essas peregrinações já haviam alcançado um grande triunfo. Eram muitas as pessoas que seguiam Jesus, porque Jesus curava, Jesus consolava aquelas criaturas. Por outro lado, o Humberto diz assim, que os judeus rigoristas viam em Jesus um perigoso revolucionário. E então a atuação de Jesus incomodava profundamente aquelas pessoas. Jesus percebeu o peso daquela situação, que era delicada, porque muitas pessoas, se por um lado muitas pessoas o admiravam, outras, que era a minoria, mas eram poderosos, colocavam muitas dificuldades para ele. Então, os discípulos começaram a levar para Jesus o que eles ouviam dos outros, né? E, por exemplo, Felipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. E o que eles viam em resposta? Gargalhadas irônicas, apreciações menos dignas, que lhes acendiam no ânimo propósitos impulsivos de defesas apaixonadas. Então, os discípulos, quando eles viam os ataques a Jesus, eles reagiam apaixonadamente, o que não era bom. Por exemplo, também o Humberto de Campos fala que Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi protestava, expressando o desejo de instituir debates públicos, de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias, em confronto com os velhos textos. Então, aqui fica claro no texto que os discípulos queriam defender Jesus, mas nem todos tinham a mesma abordagem. Aqui a gente vê, por exemplo, o Levi querendo instituir debates públicos. Mas nós vamos ver Jesus lá na frente falando que compreendeu esses acontecimentos e calmamente ordenou a retirada. Quer dizer, Jesus não incentivou que eles ficassem ali em Nazaré defendendo ele. Então, Jesus falou, vamos sair daqui, vamos deixar a cidade. E de uma forma tranquila Jesus falou isso. Só que, embora os discípulos atendessem a essa solicitação de Jesus, regressando a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos seguiu, mas em discussão, porque eles não conseguiam entender aquela posição pacífica do mestre, que nada fazia para se defender. Então, o Humberto de Campos continua narrando esse comportamento e o questionamento de alguns dos discípulos, um de forma mais incisiva, outros de forma menos incisivas, quanto ao comportamento de Jesus. E aí Jesus responde para eles, né? Acaso poderíamos colher uvas dos espinheiros? Deixando claro que nem todas aquelas pessoas tinham maturidade para entenderem os seus ensinamentos. E Jesus ainda continua dizendo assim, de modo algum me empenharia em Nazaré, numa contradita estéril aos meus opositores. Quer dizer, não adiantaria ficar batendo boca com aqueles que não o entendia. E Jesus continua, contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre o do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. O que Jesus está dizendo aqui? Que a forma mais efetiva da gente convencer
os nossos opositores é pelo nosso próprio comportamento. Mas ainda assim, os discípulos ainda questionavam Jesus a respeito daquele comportamento. Então, por exemplo, o Filipe diz assim, com uma certa mágoa: Mestre, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. Então, o Filipe ainda insiste, mas eles falam mal do Senhor, como é que pode? Não vai fazer nada? Aí Jesus responde, não será, olha a resposta de Jesus, não será vaidade exigirmos que toda a gente faça da nossa personalidade elevado conceito? Então Jesus aqui está dizendo que, será que o que você quer é que eu me envaideça e queira que todo mundo me elogie? É isso? Não seria vaidade da minha parte querer que as pessoas todas me elogiassem? E Jesus continua dizendo, nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Aqui, de certa forma, gente, isso nos leva a pensar na mensagem que é ou você agrada a Deus ou você agrada a Mamon. O objetivo de Jesus era agradar a Deus. No processo de agradar a Deus, ele não podia ceder aos impulsos de agradar aos homens. Então é isso que ele está falando, que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. O objetivo dele não eram os interesses humanos, eram os objetivos celestes. Filipe, continuou Jesus, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, continua Jesus, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, mas antes dele necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro da nossa lealdade para com Deus. Então, a aprovação legítima da nossa consciência, eu saber que o que eu estou fazendo é o correto e isso está dentro da fidelidade ou da lealdade a Deus. Daí o texto continua. E o Simão Pedro, ele ainda interroga Jesus e diz assim, nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Quer dizer, o que ele está falando? Então a gente deve se calar sempre? E Jesus diz para ele assim, em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário, porém também é imprescindível que não se perca tempo. E isso é tão típico da gente, né? Às vezes a gente diz não necessário, a gente fala mais do que o necessário e com isso a gente acaba perdendo tempo. Então é uma lição importante de Jesus. O texto continua. E agora é o Filipe que vai perguntar para Jesus. Ele vai dizer assim, agora expressa assim realmente um momento de confronto entre os discípulos. Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Quem eram os companheiros? Os discípulos. Insuportáveis, olha o que ele fala. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor dos vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do evangelho? Então, o Filipe está dizendo aqui, os nossos companheiros estão me acusando, não estão sendo legais comigo.
E ele, ao mesmo tempo, ele apresenta uma preocupação com a difusão do evangelho. Aí Jesus fala para ele assim: essas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Todavia, com respeito à comunidade, quer dizer, com respeito ao grupo, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-lhe se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Então ele estava reclamando dos colegas. E quanto a ele? Ele já tinha edificado o reino de Deus dentro dele? E aí o Filipe diz que ainda não. Bom, o texto continua e Jesus agora vai falar do perdão. Porque ele percebe o quê? O Filipe estava com mágoa, os discípulos, de um modo geral, se ressentiam do comportamento de Jesus. E o próprio Pedro, atalha dizendo, entretanto, para perdoar não devemos aguardar que o inimigo se arrependa, porque o Pedro aqui, ele deixa claro que aqueles que não concordavam com ele eram inimigos. E ele tinha o conceito que os inimigos deviam se arrepender. E Jesus então vai falar para ele assim: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Bom, daí o Pedro faz aquela célebre pergunta: Senhor, e quantas vezes devemos perdoar o nosso inimigo? É quando Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Bom, esse é um texto bastante profundo, falando sobre o perdão das ofensas. Mostra que Jesus enfrentou situações bastante complicadas, mostra o amor dos discípulos para com Jesus, no sentido de querer defendê-lo, mas ao mesmo tempo que aquele tipo de defesa não levaria a nada, e Jesus então faz os discípulos verem que era preferível que eles não alimentassem sentimentos de odiosidade, porque isso só aumentaria as dificuldades no percurso, que eles deviam ter boa vontade, o texto também fala sobre isso, esquecer os males recebidos, Jesus também fala, e lá na frente ele diz assim: se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo, e a todo momento precisamos e devemos esquecer o mal. Gostaram desse texto? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.